Senhor Professor Dr. Carlos Engler Antunes, Presidente do Conselho Geral em exercício, Senhor Herman José von Kripal, Prémio Universidade de Coimbra 2025 e familiares aqui presentes, Senhor Professor Dr. Manuel Portela, apresentante do Prémio UC 2025, Senhora Diretora do Santander Universidades, Dr. Inês Rocha Gouveia, Senhor Coordenadora da Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra, Dr. António Trindade, Senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Carlos Magalhães, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Professor Dr. José Manuel Silva, Senhor Bispo de Coimbra, Dom Virgílio do Nascimento Antunes, e cumprimento também o nosso capelão, Senhor Presidente da Escola Superior de Enfermagem, Professor Dr. António Fernando Salgueiro Amaral, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Dr. Carlos Alberto Miranda, Senhor Brigadeiro-General José Miguel Moreira Freire, Comandante da Brigada de Intervenção, Senhor Tenente Rodrigo Azevedo, em representação do Senhor Comandante do Comando Territorial de Coimbra, Senhor Coordenador de Investigação Criminal, Dr. Camilo Oliveira, em representação do Senhor Diretor da Polícia Judiciária, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Dr. José Francisco Pereira Rodeiro, magnífico Reitor Emérito da Universidade de Coimbra, Professor Dr. João Gabriel Silva, Senhoras e Senhores Vice-Reitores, Senhoras e Senhor Pró-Reitores, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, Senhoras e Senhores Diretores das Faculdades e demais unidades orgânicas, Senhoras e Senhores Diretores das Unidades de Extensão Cultural e Apoio à Formação, o ECAFES, Senhores e Senhores Membros do Senado, Senhor Presidente da Associação de Antigos Estudantes de Coimbra, da Universidade de Coimbra, Senhor Fiscal Único da Universidade de Coimbra, Dr. António Rosa Zósimo, Senhores Administradores da UC e SASUC, Senhoras e Senhores Doutores, com um cumprimento especial aos novos doutores que hoje recebem o diploma, Senhoras e Senhores Aposentados e Jubilados da UC, um cumprimento também muito afetuoso, caras e caros estudantes, Senhoras e Senhores Membros do Corpo Técnico, Senhoras e Senhores Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros amigos. As minhas primeiras palavras vão para o nosso laureado deste ano, Herman José, Prémio Universidade de Coimbra 2025, a quem quero prestar a minha homenagem e endereçar os meus sinceros parabéns. Sem querer repetir o que já foi dito pelo professor Dr. Manuel Portela, a quem agradeço o facto de ter aceitado ser o apresentante do nosso premiado, e pelo feito com o brilhantismo a que já nos habituou, não posso deixar de sublinhar muito brevemente alguns aspectos que pesaram na escolha do júri. Herman José é, indiscutivelmente, o humorista mais consagrado do Portugal democrático. Aliás, a celebração dos seus 50 anos de carreira, no ano transato, coincidiram precisamente com os 50 anos da celebração da Revolução dos Cravos. Homem culto, inteligente e sensível, Herman José junta-se assim à lista de figuras ímpares que a UC vem reconhecendo anualmente ao longo de mais de 2 décadas. Criando personagens sem fim, Herman José conseguiu sempre, ao longo da nossa vivência democrática, ir brincando com as nossas virtudes e os nossos defeitos. Fê-lo sempre sem necessitar de cair na vulgaridade que caracteriza o humor fácil. O humor cultivado pelo nosso premiado soube sempre desenvolver zonas de interface entre aquilo que era dito e o que não era dito. Além disso, fomos vendo ao longo da sua carreira uma capacidade única para associar a sua vertente humorística à de cantor, músico e apresentador de programas televisivos. Na sua própria fina ironia, temos hoje aqui connosco o verdadeiro artista de rádio, TV, disco e cassete pirata. O que Herman José deu à nação supera em muito aquilo que o cidadão comum consegue dar. O humor gera sensações positivas. O humor ameniza as agruras da vida. O humor é promotor da saúde mental. No entanto, nunca nos esqueçamos que ser humorista é uma atividade de risco. Há muita gente a levar-se demasiado a sério.
Seria bom que todos fôssemos capazes de não nos levarmos assim tanto a sério. Quando nos levamos muito a sério, e tendencialmente apenas a nós mesmos, tornamos-nos intolerantes e incapazes de ouvir a opinião dos outros. Creio estar a ser justo se disser que o percurso de vida do nosso premiado é uma fonte de inspiração para todos nós e para as gerações futuras. Gostaria ainda de deixar uma nota de agradecimento às individualidades que integraram o júri de seleção do Prémio UC 2025 e ao alto patrocínio da Fundação Santander Portugal. Naquilo que já se vai tornando um hábito saudável, aproveitamos este dia festivo para, ao abrigo do Regulamento 925 de 2022, entregar a medalha e o correspondente diploma às seguintes figuras da nossa comunidade académica. Faculdade de Letras, professora catedrática emérito Lúcio José Sobral da Cunha, professora catedrática emérita Maria de Fátima de Sousa e Silva, professora catedrática emérita Maria Luísa Porto Carreiro Ferreira da Silva, Faculdade de Ciências e Tecnologia, professor catedrático emérito António Costa Dias de Figueiredo, professora catedrática emérita Bernadette Martins Ribeiro, professor catedrático emérito Carlos Manuel Batista Fiolhais, professor catedrático emérito Christopher Michael Ashton Brett, professor catedrático emérito Domingos Xavier Filomenos Carlos Viegas, professor catedrático emérito José Nuno Pires Dias Urbano, professora catedrática emérita Maria Teresa Freire Vieira, Faculdade de Economia, professor catedrático emérito Carlos José Cândido Guerreiro Fortuna. Permitam-me também que, no início desta minha intervenção, envie uma saudação especial aos 244 novos doutores que, no ano de 2024, alcançaram na UC o mais elevado grau académico. A todos, sem exceção, desejo que a formação avançada proporcionada permita alcançar os percursos de vida que terão certamente idealizado. O vosso sucesso é o nosso sucesso. Saúdo igualmente os 62 colegas da nossa comunidade académica que se jubilaram ou aposentaram em 2024. Quaisquer elogios serão manifestamente insuficientes para exprimir a nossa gratidão por uma vida de dedicação a esta instituição. Para todos os que em 2024 interromperam sua ligação laboral ou académica com a UC, nunca será demais lembrar o nosso lema: uma vez UC, para sempre UC. Minhas senhoras e meus senhores, o ano de 2025 ficará marcado pelo cruzamento de efemérides de grande relevância histórica e cultural para a UC, para o país e para a lusofonia. Para além da continuidade das celebrações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, iniciadas em Coimbra a 10 de junho de 2024 e que se prolongarão até 10 de junho de 2026, assinalam-se os 700 anos da morte de Dom Dinis e os 735 anos da fundação da primeira Universidade Portuguesa pelo mesmo soberano. A cerimónia que hoje tem lugar, no Dia da Universidade, marca o arranque formal destas comemorações, especialmente ligadas à história da instituição, reafirmando o compromisso da UC com a valorização do seu legado. 2025 é igualmente um ano de grande significado para Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que celebram 50 anos de independência. Meio século depois, estes países afirmam-se de forma crescente no panorama cultural e académico da lusofonia, promovendo uma mundividência própria e enriquecendo a diversidade da língua portuguesa. A Universidade de Coimbra, que ao longo de séculos acolheu estudantes destes países e tem sido um centro de reflexão sobre a história e o futuro da lusofonia, associa-se a estas celebrações, reforçando os laços que unem os povos de língua portuguesa e sublinhando a importância da educação e da cultura como pilares fundamentais de um futuro partilhado. Este mesmo espírito reflete-se ainda sobre a celebração do centenário do nascimento de Carlos Paredes, cujo gênio musical elevou a guitarra portuguesa à referência artística universal. A Universidade de Coimbra, juntamente com a Associação Académica de Coimbra,
o município de Coimbra e outros parceiros associa-se a esta homenagem num amplo programa de que pode destacar-se o ciclo 100 paredes, reforçando o seu compromisso com a cultura e a memória coletiva. Ao longo destes 735 anos de existência, a nossa instituição esteve sujeita a múltiplas contrariedades. Quem nos antecedeu soube sempre ultrapassar essas dificuldades, independentemente da sua origem, intensidade ou gravidade. Não é justo nem intelectualmente aceitável comparar o incomparável. O que é justo, intelectualmente acertado, é reconhecer que, em mais de 7 séculos de história, a UC sempre superou os problemas com que foi confrontada. E sempre superou com distinção, saindo mais forte e pujante. É um legado de grande responsabilidade, mas é nosso. Não me atrevo, por isso, a dizer que a esquizofrenia geopolítica em que vivemos será a mais complexa que a UC alguma vez vivenciou. Ainda assim, vivemos momentos extremamente complicados, muito distantes daquilo que se poderia considerar uma existência normal. É muito duro ver direitos humanos e o direito internacional serem tão maltratados. E é particularmente penoso estar a assistir a este espetáculo degradante em países cujos regimes se dizem democráticos. Alguém me comentava recentemente que estranhava a minha perplexidade para com os dias que se vivem. Na opinião dessa pessoa, sempre foi assim que as coisas aconteceram. Só que era por debaixo da mesa, enquanto agora é mesmo por cima da mesa e às claras. Sinceramente, não sei se é por baixo da mesa, por cima da mesa, ao lado da mesa, ou sequer se existe mesa à volta da qual o diálogo possa existir. O que sei é que estamos aí no caminho errado. Andamos de negação em negação até ao dia em que nem a negação nos aliviará a alma. O primado do capital sobre os valores humanistas nunca foram a matriz da Universidade de Coimbra. E nunca o deverão ser, porque essa não é a identidade do UC. Minhas senhoras e meus senhores, porque hoje é dia de celebração e não obstante haver múltiplos aspectos que mereceriam o meu comentário, como acontece com o emprego científico ou a alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior, RGEs, foi o meu entendimento que este não era nem o local, nem o momento para o fazer. Por isso mesmo, focando-me apenas no plano interno, creio ser apropriado nomear uns quantos temas que nos permitem perceber que estamos no rumo certo. Temos feito um esforço enorme para que as minhas palavras, no sentido de colocar a centralidade nas pessoas, não seja apenas um artifício de retórica. Se olharmos à componente relacionada com a evolução na carreira, atentemos aos seguintes números, todos relativos aos últimos 3 anos, triênio 22-24. Corpo docente, 323 lugares abertos, 27 catedráticos, 200 associados, 191 de promoção interna e 97 auxiliares. Investigadores, 184 lugares abertos, 45 investigadores de carreira e 139 de L57. Corpo técnico, 472 lugares abertos, 111 posições por tempo interminar e 361 a termo certo ou incerto. No total, estamos a falar de 979 lugares em apenas 3 anos. Dá uma média de 326 por ano. Nas últimas décadas, nunca vimos nada semelhante. Fomos o mais longe que pudemos ir, nunca desequilibrando as contas ou comprometendo o futuro da UC. E iremos, obviamente, continuar este processo de valorização e rejuvenescimento.
Porque são as pessoas que estão na fila da frente para o sucesso da UC, é a elas que devemos estar profundamente agradecidos. Porque isso tem de ser reconhecido, espero que também seja reconhecido o esforço que temos feito ao longo dos últimos anos para criar mais e melhores condições de trabalho. Já nem me refiro à criação da Comissão de Trabalhadores ou ao novo fogo da Casa do Pessoal, mas a medidas muito concretas, entre as quais me permito enumerar algumas. Flexibilização dos horários, dispensa no dia de aniversário, mobilidade intercarreiras, pausa mais ativa, desporto do C, Somos o C, upgrade do C-Team, Wellbeing at UC e já este mês o lançamento do programa UC Mais Vida, que pretende consolidar e desenvolver as muitas medidas já tomadas por forma a obter a certificação da Universidade de Coimbra de acordo com o normativo relativo ao bem-estar organizacional e à conciliação da vida familiar e profissional. No plano financeiro, se nos focarmos naquilo que é realmente estratégico, projetos e atividades, verificamos que em 2018 o financiamento plurianual que a UC tinha em carteira rondava os 180 milhões de euros, sendo que no final de 22 já íamos em 300 milhões de euros, no final de 23 em 360 milhões de euros e no final de 24 atingimos os 450 milhões de euros. Se alternativamente nos quisermos focar na receita anual obtida para atividades, projetos e infraestruturas, passámos de 33,4 milhões de euros em 2018 para cerca de 107 milhões de euros em 2024, dados provisórios antes do fecho de contas, com mais tendência para aumentar do que para diminuir, correspondendo a um fator multiplicativo superior a 3. Tendo este orçamento superado pela primeira vez em 2024 a dotação de orçamento de Estado. Quando no final de 2024, do ano passado, foi tornada pública a listagem das 1000 maiores empresas da região centro, relativo ao exercício de 2023, escrevi, e passo a citar, caso a UC fosse equiparada a uma empresa, não se ficaria posicionada na lista das 1000 maiores empresas da região centro, mas suspeito que não passaria nenhuma vergonha. Feito o exercício de posicionar a UC nessa lista, como se de uma empresa se tratasse, embora por força da nossa natureza não termos um volume de negócio excepcional, vendas e prestações de serviço, concluímos que somos o segundo maior empregador da região centro e que ocuparíamos o terceiro lugar no valor acrescentado bruto gerado, ou seja, no nosso contributo para o PIB, e que o nosso resultado líquido fecharia o top 10. No âmbito do financiamento competitivo, apenas focado na investigação e tendo somente o quadro europeu como referência, a FP7 2007-2013, Horizonte 2020, 2014-2020 e Horizonte Europa 2021-2027, concluídos apenas os primeiros 4 dos 7 anos do atual programa Horizonte Europa, a Universidade de Coimbra já angariou 62,3 milhões de euros, ultrapassando já em mais de 50% a totalidade do que conseguiu nos 7 anos do Horizonte 2020, tendo pulverizado por completo os valores do FP7. Hoje, para além de todas as unidades orgânicas terem projetos europeus em curso, já somos frequentemente convidados para integrar e até liderar consórcio. Lideramos neste momento 16. Não posso deixar de fazer um ponto da situação sobre o PRR, não o do riso neste caso. A Universidade de Coimbra, entre programas de impulso, residências e agendas mobilizadoras, conseguiu angariar um valor não muito distante dos 100 milhões de euros. Os programas de impulso estão com execuções acima dos 90%, com exceção do que resultou do recente reforço nesta linha de financiamento. Nas agendas mobilizadoras, a nossa execução ronda os 66%, colocando-nos no pelotão da frente deste estruturante programa nacional. Apenas nas residências a execução é menor, pela simples razão de que, até ao final do ano transato, estivemos na fase de projetos, licenciamentos e adjudicações.
Neste momento, as residências da Algaria, Combatentes e Monumentais estão já em obra. As obras na residência Luís de Camões irão ter início dentro de algumas poucas semanas. Estamos confiantes de que iremos concluir todos estes processos em tempo útil. É do conhecimento geral o enorme investimento que a UC está a fazer na requalificação do seu património edificado. São dezenas os processos de obra em execução ou já executados. Seria por isso fastidioso enumerar todas elas ou até mesmo parte delas, pelo que deixa apenas uma ideia da dimensão do que estamos a falar. Só no UC Biomed, passo das escolas, residências e biblioteca da Faculdade de Direito, estamos a falar de valores na ordem dos 80 milhões de euros. E desta fatura, nada transitará para quem me suceder. O UC Biomed estará em funcionamento no segundo semestre deste ano. A requalificação exterior do passo das escolas estará concluída no final do corrente ano civil. As residências estarão concluídas até junho de 2026, no máximo. E apenas a Biblioteca da Faculdade de Direito ultrapassará o meu mandato, mas o dinheiro para construir já se encontra cativo e em nossa posse. Não posso terminar esta referência ao edificado sem anunciar que o plano de gestão do património da UC, que nunca existiu, estará concluído até ao verão. Aliás, a probabilidade de introduzirmos práticas de manutenção no passo das escolas antes mesmo de terminar toda a requalificação em curso, externa e interna, é bastante elevada. A UC não pode deixar de investir na manutenção do seu património e tem de o fazer faseadamente e com critério. Minhas senhoras e meus senhores, faz agora exatamente 2 anos, estava eu no primeiro dia do meu segundo mandato de reitor, quando nesta mesma sala anunciei, passo a citar, a entrada em força da UC na economia azul é hoje uma realidade. Referia-me, naturalmente, à inauguração do campus da Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz. Como sempre acontece, quando saímos da nossa zona de conforto, houve e há quem tenha apoiado a decisão e também houve e há quem se tenha mostrado contra ou até frontalmente contra a decisão. Curiosamente, o principal argumento de quem não gostou da ideia foi dizer que já houve quem tenha tentado fazer o mesmo e resultou mal. Deduz, portanto, que o desafio é grande e que, se fosse fácil, a UC nem teria espaço para ter feito o que fez. Não posso, de forma alguma, alinhar com esse argumento. Para mim era, e continua a ser, muito claro que este constituía um movimento absolutamente decisivo para o futuro da UC a 20 ou 30 anos. O facto de outros não terem tido o sucesso esperado deve ser visto pela positiva, sendo certo que quem usa esse argumento está a comparar a Universidade de Coimbra com instituições que, com todo o respeito que mereçam, não são comparáveis connosco, sob nenhuma perspectiva. 2 anos envolvidos e o balanço é muito positivo. Claro que começar do zero exige paciência e muita resiliência. Mas o certo é que neste ano letivo já lá estão a funcionar 3 cursos conferentes de grau e outros tantos estão prontos a ser submetidos à A3ES. Os nossos estudantes no campus da UC da Figueira da Foz estão satisfeitos com aquilo que nós lhes estamos a oferecer. E a operação é muito complexa porque envolve muita logística, salas de aulas, laboratórios, horários, serviço docente, alimentação, alojamento, etc. A criação das infraestruturas para a componente do ensino está a decorrer a bom ritmo. Iremos, em breve, dar início à segunda fase de requalificação das instalações laboratoriais para a componente pedagógica. Assinámos um segundo protocolo com a Câmara Municipal da Figueira da Foz para expandirmos as instalações na Quinta das Olaias.
projeto que contamos ter concluído até o início do ano letivo 2026-2027. O início desse ano letivo será o último em que serei reitor da Universidade de Coimbra. Portanto, nessa altura, teremos duplicado a oferta educativa e teremos instalações capazes de responder às necessidades. No entretanto, existe já um plano de contratação de docentes para se fixarem no campus da Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz. A correr normalmente, teremos então uma massa crítica relevante para colher os frutos deste investimento. Acontece que o campus da UC na Figueira da Foz nunca foi pensado apenas para dar umas aulas. O pilar do ensino deve ser trabalhado com um sentido estratégico e encontra-se no caminho da sua consolidação. A investigação e a inovação estiveram sempre no horizonte. Por isso mesmo, temos vindo a trabalhar para poder dar passos seguros nesses domínios. Aquilo que poderemos considerar como sendo a fase 1 das futuras instalações do nosso edifício de investigação, o UC Blue, terá início lá para o final do ano, sendo previsível que algures em 2026 esteja já em funcionamento. Esta infraestrutura irá ser essencial para avançarmos com os nossos projetos na área do mar e alterações climáticas. Essencial também para a formação avançada, mestrados e doutoramentos, e igualmente para a prestação de serviços especializados. No entretanto, foi já lançada a primeira pedra para a construção do primeiro edifício do Seapower, o único centro de tecnologia e inovação, CTI, exclusivamente ligado à economia azul, que teve a UC na sua origem e que irá ser absolutamente fundamental para a área da transferência do conhecimento. A tudo isto soma-se a presença efetiva da Universidade de Coimbra na incubadora de mar e indústria da Figueira da Foz, peça muito relevante na estratégia da UC para o território. Porque as coisas têm que ser pensadas e articuladas para se atingirem os resultados pretendidos, tenho o grato prazer de informar que conseguimos trazer os Jogos Mundiais Universitários de Desportos de Praia para a UC. Evento estimado para o verão de 2026. Contamos com a parceria da Federação Académica do Desporto Universitário, FADU, a Associação Académica de Coimbra e a Câmara Municipal da Figueira da Foz, para este evento que decorrerá naturalmente no nosso campus na Figueira da Foz. Em articulação com a cidade, iremos colocar o nosso campus como ponto focal nacional dos esportes de praia. A juntar àquilo que a Figueira da Foz já oferece neste domínio, pretendemos que a componente de desporto universitário venha também fazer parte dessa oferta. E porque tudo isto tem já uma dimensão que ultrapassa em muito uma mera fase de instalação, entendi ser um momento de nomear um diretor para o campus da Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz. Convidei para o cargo a pessoa que tem vindo a coordenar a oferta pedagógica do campus, o professor Dr. Miguel Pardal, professor catedrático e atual diretor do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, que aceitou o desafio que lhe lancei. Em estreita articulação comigo e contando com o apoio da restante equipa reitoral, será ele o responsável pela integração de todos os pilares de missão que irão dar ao campus uma consistência estratégica absolutamente necessária para o êxito deste mega projeto. Minhas senhoras e meus senhores, o Decreto-Lei nº 83, de 2024, 31 de outubro, procedeu à integração da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra na Universidade de Coimbra. Por força do disposto no número 2 do artigo 13º, este processo de integração considera-se concluído no dia da tomada de posse do novo diretor da Unidade Orgânica, a qual, ante o disposto do número 1 do artigo 9º, deverá ocorrer até 1 de janeiro de 2026. A integração da Escola Superior de Enfermagem na Universidade de Coimbra é uma ambição antiga, com pelo menos 2 décadas. Devo dizer que foi um processo muito longo e bastante duro.
Para que se perceba, enquanto reitor da UC, a primeira tentativa esbarrou na intransigência da tutela, instigada pela ingerência de terceiros. Perante tal cenário, decidimos avançar para a criação do curso de doutoramento em enfermagem em associação com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que já vai na sua terceira edição e cuja procura tem superado a oferta. Tem sido uma experiência muito positiva e que aproximou muito as duas instituições. Entretanto, houve mudança de governo e a nova ministra, embora favorável à integração, entendeu que ela fazia mais sentido se fosse feita em conjunto com o avanço simultâneo de processos similares em Lisboa e no Porto. O nosso processo já estava instruído e maduro, mas tivemos de esperar pela instrução dos processos por parte das nossas congêneres. Contudo, este atraso acabou por ser o atual Ministro da Educação, Ciência e Inovação, professor Dr. Fernando Alexandre, quem terminou o processo, tendo o Decreto-Lei de Integração sido publicado no dia 5 de novembro de 2024. Uma vez consumada a decisão ministerial, em Coimbra, as duas instituições criaram grupos de trabalho setoriais e o processo de integração encontra-se em curso. No próximo ano letivo, a Escola Superior de Enfermagem terá já a sua componente letiva integrada na oferta da Universidade de Coimbra. E a integração completa, nomeadamente a administrativa e financeira, deverá ter lugar até ao final do corrente ano civil. A 1 de janeiro de 2026, a Escola Superior de Enfermagem será, então, a mais recente unidade orgânica da Universidade de Coimbra. Quero aproveitar este momento para agradecer a toda a comunidade académica da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e da Universidade de Coimbra, todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para que a integração seja tão suave e natural quanto possível. Não posso deixar de elogiar o comportamento sempre diligente e profissional do Sr. Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, o professor Dr. António Fernando Amaral, e do Conselho Geral, na pessoa da sua Presidente, a professora doutora Catarina Rezende de Oliveira. Ainda a este propósito, queria deixar aqui uma mensagem especial para a comunidade académica da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. A vossa integração na UC é muito desejada, iremos proporcionar o melhor acolhimento possível e tentaremos, até ao limite das nossas capacidades, promover a paz social. Iremos garantir todos os direitos adquiridos e preservar os percursos académicos dos estudantes. Não duvidem de que juntos seremos mais fortes. Minhas senhoras e meus senhores, a Universidade de Coimbra está bem consciente do papel central que assume na dinamização cultural da região centro, estando, portanto, empenhada em promover a convergência entre criatividade, tecnologia e inovação social. É neste contexto que se insere o conceito hub cultural, um conceito estratégico que reforça a centralidade artística da UC e potencia o seu impacto nacional e internacional. O hub cultural pretende intensificar as valências do Colégio das Artes, que está integrado na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e do Teatro Académico de Gil Vicente, TAGV, credenciado na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, consolidando a UC como referência na produção artística, na formação de públicos e na investigação aplicada às artes. É também à luz desse conceito agregador que está a ser pensada a requalificação dos jardins da Associação Académica de Coimbra e dos edifícios que os ladeiam, sendo esperada para breve a apresentação do projeto para essa zona que está a ser desenvolvido pelo arquiteto Gonçalo Birne. Alinhado com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente RIS3 Centro 21-27, o Hub Cultural visa fortalecer as indústrias criativas, impulsionar o turismo patrimonial e fomentar a aplicação prática do conhecimento, numa estratégia que assenta em 4 eixos fundamentais: inovação cultural e impacto económico,
incentivando o empreendedorismo criativo e a aplicação de novas tecnologias às artes e ao património. Colaboração europeia e competitividade, promovendo redes de inovação e intercâmbio cultural. Sustentabilidade e inclusão social, garantindo acessibilidade e práticas ambientais responsáveis. E tecnologia e cultura, explorando inteligência artificial, realidade aumentada e digitalização para a ampliação do acesso ao património. A título de exemplo, recordo que, um ano após a assinatura do protocolo de cooperação entre a Universidade de Coimbra e a Sharjah Book Authority, as duas instituições oficializaram, no passado dia 14 de fevereiro, o protocolo final do projeto Joanina Digital. Durante a fase piloto, decorrida desde fevereiro de 24, equipas da UC, envolvendo a Reitoria, a Biblioteca Geral e a UC Framework, e da Sharjah Book Authority, trabalharam em conjunto no desenho conceptual da plataforma que irá albergar as obras digitalizadas, bem como no desenvolvimento das soluções tecnológicas associadas. A UC Nexus, back-end, e a UC Digitalis, front-end, serão, então, essa interface. Durante este período, foi testado e estabilizado todo o fluxo de trabalho inerente ao projeto, desde o levantamento do livro da estante até à sua digitalização, controle de qualidade, inserção de metadados e disponibilização final ao utilizador. O processo foi implementado com a digitalização de 141 livros pertencentes à coleção de publicações sobre o Médio Oriente, que ficou designada como Biblioteca Sultan bin Muhammad Al-Kazimi. Este projeto transcende a mera transposição dos livros para o digital, representando um compromisso com a valorização do acervo da Biblioteca Joanina e a preservação dos exemplares que necessitam de conservação e restauro. Com um investimento global de 8 milhões de euros, ao longo de 6 anos, será agora realizada a digitalização massiva de 30 mil volumes do piso nobre, resultando em mais de 20 milhões de imagens, num dos maiores e mais inovadores projetos de digitalização de um fundo antigo em Portugal e mesmo a nível internacional. A Joanina Digital constitui, assim, uma oportunidade única para projetar no universo digital uma das mais belas bibliotecas do mundo, promovendo inovação tecnológica e investigação de excelência em linha com a missão de uma universidade que preserva o passado, responde aos desafios do presente e se empenha na projeção do futuro. E porque cultura é vida, relembro que se inicia hoje a 27ª Semana Cultural sobre o tema agregador de poesia, evocando a figura de Dom Dinis, o rei poeta, cuja visão criativa e empreendedora esteve na base da fundação da primeira universidade portuguesa. A celebração dos 500 anos de Camões, o príncipe dos poetas, sublinha ainda o papel unificador que a língua, que tanto enriqueceu, assumiria nos territórios hoje pertencentes à comunidade lusófona, bem como o contributo fundamental da Universidade de Coimbra para a promoção e difusão da língua e cultura portuguesas. A importância deste alinhamento de vontade está bem expressa na programação intensa que terá lugar ao longo destes 15 dias que marcarão a Semana Cultural. Serão mais de 50 iniciativas, envolverão mais de 40 parceiros e irão estar distribuídas por mais de 20 espaços da cidade, transformando assim Coimbra num palco vibrante de arte, conhecimento e encontro. A poesia e a música entrelaçam-se desde os primórdios da expressão artística humana, inspirando-se mutuamente através da rima, do ritmo, da sonoridade, da estrutura e da metáfora. Unidas de forma simbiótica, deram origem a formas poético-musicais tão antigas quanto a própria cultura. No concerto de abertura da 27ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra, a ter lugar hoje pelas 21h30 no TAGV, intitulado Poesis et Sinfonia,
A Orquestra Académica da UC celebrará essa fusão artística, homenageando o poeta Luís de Camões e assinalando os 735 anos da fundação da Universidade de Coimbra. A anteceder este final de dia no TAGV, recordo que, na sequência desta cerimónia, cerca das 17h30, será inaugurada, na sala do exame privado, uma exposição relativa à reconstrução do rosto de Dom Dinis, em resultado de um extenso estudo científico e tecnológico. O projeto, conduzido por uma equipa interdisciplinar liderada pela professora doutora Eugénia Cunha, integrou arqueólogos, antropólogos, historiadores e especialistas em imagiologia e genética. No âmbito da conservação do túmulo do monarca, no Mosteiro de São Dinis e São Bernardo de Odivelas, procedeu-se à exumação do esqueleto, seguido de análises antropológicas, tomografias e sequenciação genética. A reconstrução facial 3D foi realizada pelo Face Lab da University John Moores em Liverpool. A forma do crânio, a altura do rosto, a proeminência do nariz, o queixo recuado, a inclinação da testa, as maçãs do rosto, a robustez do occipital, são produtos da observação direta dos ossos. Já os dados fornecidos pelos marcadores genéticos revelaram as tonalidades da pele e do cabelo e a cor dos olhos. Entre os aspectos que não puderam ser determinados cientificamente contam-se o cabelo encaracolado, a barba e o bigode, elementos inspirados nas escassíssimas representações coevas do rei. A coroa, finalmente, inspira-se na que foi esculpida de forma realista na estátua jacente do seu neto, Dom Pedro I. Em síntese, o busto exposto não resulta da imaginação de um artista, nem projeta uma figura idealizada, como acontece com a pintura existente aqui, nesta sala, dos capelos, ou a estátua colossal em frente ao Departamento de Matemática, duas das suas mais icónicas imagens. Este é o rosto que a ciência deu a Dom Dinis. Foi através da ciência que se recuperou toda a informação, a traduziu e interpretou. É pela ciência que hoje estamos mais perto da imagem do fundador da Universidade de Coimbra. Minhas senhoras e meus senhores, antes de finalizar esta minha intervenção, quero agradecer a forma exemplar como os colegas da equipa reitoral têm desempenhado as suas funções sem se poupar esforços. Agradecimento extensível à equipa de assessores que muito nos têm ajudado a operacionalizar as políticas que pretendemos colocar no terreno. Agradeço também a cooperação institucional prestada pelo Conselho Geral, cessante, fazendo votos para que o mesmo possa acontecer com o Conselho Geral recém-eleito, a quem me dirijo na pessoa do seu Presidente em exercício, o professor Dr. Carlos Engler. Deixo igualmente o meu agradecimento aos Conselhos de Gestão da UC e SASUC, provedora do Estudante e Senado. Um agradecimento especial às unidades orgânicas e o ECAFES, na pessoa dos seus diretores. Aos senhores administradores da UC e do SASUC, à senhora administradora adjunta da UC, assim como aos serviços da reitoria e da administração, queria aqui deixar um agradecimento pela forma profissional e competente como têm desempenhado as vossas funções. Estou ciente do enorme esforço a que têm sido sujeitos, pelo que quero publicamente reconhecer a dedicação que têm demonstrado em prol de uma UC cada vez mais forte. Termino agradecendo de forma sentida a todas as pessoas que compõem o universo UC, estudantes, corpo técnico, investigadores e docentes. Só com o vosso inestimável contributo conseguiremos levar mais longe e levar mais alto o nome da Universidade de Coimbra. E permitam-me deixar para reflexão, no dia em que celebramos 735 anos, o seguinte pensamento atribuído a Nelson Anderson. O verdadeiro significado da vida é plantar árvores sob cuja sombra sabemos que não nos iremos sentar. Viva a Universidade de Coimbra!